Hoje começa a série dos 5 passos mais importantes que você tem que seguir para poder se preparar, se planejar e se organizar para o seu intercâmbio. Vamos lá? Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, vocês comentaram, né, nos últimos vídeos pedindo essa preparação para o intercâmbio de vocês. Eu falei o quanto é importante a gente tomar a decisão certa, se preparar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, culturalmente, saber ter uma base de conhecimento antes da gente partir para um projeto tão importante na vida das pessoas que é o início de uma carreira fora do Brasil. Muitas pessoas têm essa vontade, né, de não só fazer o intercâmbio pela aventura, pelo interesse pelo idioma, pela cultura local e depois voltar para o Brasil. A maioria das pessoas que pelo menos a Enjoy atende são pessoas que querem morar fora, né? Querem morar num país diferente, como a Irlanda, como a Austrália, Nova Zelândia e por aí vai. Então, como no último vídeo eu falei a importância que a gente deve levar em relação à saúde, né? Que não é lá 100%, não é tão boa quanto a do Brasil lá fora, as pessoas me pediram que eu fizesse um vídeo de preparação para o intercâmbio, tá? E vão ser uma sériezinha de 5 passos, tá? Porque afinal ficaria muito extenso, então hoje eu vou falar sobre o primeiro, tá? Que é sobre você definir um objetivo e a escolha do lugar certo, tá bom? Primeiro de tudo, pessoal, quanto tempo eu peço para as pessoas que eu acho assim, quanto tempo que eu acho ideal para você começar a se organizar? Qual que é o gap entre você falar, decidir que eu vou fazer o intercâmbio? Quando eu vou viajar? Eu sempre recomendo entre 6 meses a 1 ano. Por que tudo isso, Cauê? Porque realmente exige uma preparação para você ter uma estrutura melhor lá fora, tá? Tem muitas pessoas que chegam despreparadas, e isso foi tema do vídeo anterior, que infelizmente vocês não têm ideia a quantidade de brasileiros que batem o pé no país e voltam para o Brasil porque não suportam a carga emocional e de responsabilidades no dia a dia que aquela pessoa talvez nunca tenha enfrentado. Ou já enfrentou, mas, obviamente, morando num país diferente, de língua diferente, de culturas e regras diferentes, a gente acaba se sentindo começando tudo do zero. E é normal sentir isso, mas o mais importante de tudo é você estar preparado para isso. E tem muita gente, mas muita gente que não se prepara e acabam tendo aí, desperdiçando um sonho, né? Batalharam tanto para juntar um dinheiro para conseguir chegar e ali se ver numa situação onde fala, melhor voltar para casa, né? Então, o primeiro passo, pessoal, é você saber que você precisa desse tempo de 6 meses a 1 ano de preparação. E ó, decidiu fazer intercâmbio? Primeira coisa que você vai se preocupar, aprende inglês. Ai, Cauê, mas eu tô indo lá para aprender inglês. Por que eu vou aprender inglês no Brasil? Se você está indo fazer um curso de inglês que não exige que você tenha que pagar suas contas, vamos supor, né? Você vai fazer um curso de 1 a 3 meses. Aí você paga acomodação para os 3 meses, o seu compromisso é estudar inglês e passear. Aí, ok. Agora, se você depende de um salário, de um trabalho local, né, para poder bancar suas contas, caso você queira fazer um intercâmbio de longa duração, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Se você precisa passar por uma entrevista, mesmo que seja para os empregos mais simples, lavar prato, arrumar cama de hotel, fazer delivery, etc, etc. Gente, o inglês tem que ter pelo menos o basiquinho ali bem redondinho, tá? Vamos falar primeiro um pouquinho dessa questão do inglês. O inglês é muito importante que você tenha uma base sólida para você conseguir as coisas mais fáceis no começo. Mas assim, fica claro, tá? Que com o inglês um pouquinho, nem que seja o básico, um pouquinho mais redondinho, a sua vida se torna muito mais fácil no começo, tá? Porque a gente realmente tem muitos relatos, né, de pessoas que demoram um tempo a mais para conseguir o primeiro job, o primeiro emprego, justamente por conta da limitação do inglês, de não conseguir entender nada que o empregador está falando numa entrevista, tá? Então põe isso na cabeça. Primeiro passo é se matricular numa escola de inglês. E aí,
Se você quiser, por exemplo, quero preservar esse valor e vou tentar estudar por conta. Nossa, tem muita coisa, muito conteúdo de graça na internet que dá para você usar e estudar, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Por conta, com PDF, vídeos, YouTubers, Instagramers, né, professores que dão dicas. Então, aplicativos tem aos montes, né? É claro, se você puder ter prática de conversação, é melhor. Tá? Se você fizer uma aula por semana durante um ano, pô, com certeza no dia que você chegar numa entrevista de emprego, por mais que o seu inglês seja limitado, pelo menos você não vai ficar ali boiando, assim, sem saber o que a pessoa está querendo te dizer e sem saber o que ela quer saber de você. Né? Então, ponham isso na cabeça. Vou fazer intercâmbio, já comece a estudar inglês, de 6 meses a 1 ano, tá? Ainda no primeiro passo, essa parte do inglês é básico, tá? Vamos definir o nosso objetivo. Pô, mas como assim definir o objetivo? Isso é uma coisa que pouca gente para pensar, né? Por que você quer sair do Brasil? Por que você vai fazer o seu intercâmbio? Se você vai fazer um intercâmbio de curta duração, é muito mais leve, é mais tranquilo. Agora, se você tem um objetivo imigratório, você tem vontade de morar em algum país de língua inglesa, alavancar na sua carreira num país que te paga bons salários, que te dá um retorno muito bom, que tem bom poder de compra, educação, segurança, etc, etc. Se você tem esse objetivo, você tem que ver por qual caminho você vai seguir. O intercâmbio, ele é uma ótima oportunidade, é uma ótima porta de entrada para uma futura imigração, porque você está chegando legalmente num país, né, com um visto, mesmo que seja de estudos. Países como Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Malta te dão direito de trabalhar com visto de estudos, dependendo do curso que você está fazendo. Tem um tempo mínimo ali, tá? Não vou entrar no mérito de cada um, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas tem bastante vídeo aqui no canal sobre isso. Vamos tentar traçar qual que vai ser o nosso objetivo. Meu objetivo é imigratório. Por onde eu posso chegar? Então, beleza, cheguei no país, estou aprendendo inglês, eu vou trabalhar, vou juntar um dinheiro, mas como que eu faço para conseguir finalmente chegar ali a ponto de conseguir um visto residente, né? Um visto de residência permanente, né? Um visto de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante que você analise e aí que entra a parte muito importante, é saber qual é o país que combina mais com o seu objetivo. Tá? Então, primeiro de tudo é ter clareza qual que é o seu objetivo e escolher o destino que combina mais, não só com o seu perfil social, seu estilo de vida, né? Porque às vezes você é uma pessoa que não se dá bem com frio, né? Então a Irlanda talvez não seja um destino ideal. Talvez a Austrália, Nova Zelândia, né? Poxa, mas esses países, por exemplo, hoje, agora, né, agosto de 2024, está mais difícil de conseguir o visto aprovado, mesmo para estudos. Então, talvez eu possa usar a Irlanda como uma experiência, esperar a situação melhorar nesses outros países para depois eu aplicar para outros tipos de visto, mesmo seja de estudos ou mesmo visto de trabalho direto. Por quê, pessoal? Uma vez que você já tem o inglês, e hoje a Irlanda é o país de melhor custo-benefício para você aprender inglês e trabalhar durante 2 anos, uma vez que você já tem o inglês, mesmo que você não queira viver num país como a Irlanda, por exemplo, por conta do clima, você pode depois aplicar para vagas no Reino Unido, você pode aplicar para vagas para a Holanda, para a Alemanha. São países que, embora não falam, o inglês não é a língua oficial, você consegue bons trabalhos, né, só falando inglês. Meu irmão, por exemplo, mora na Holanda, vai fazer 5 anos. Até hoje ele não aprendeu holandês, mas ele aprendeu inglês lá, para vocês terem uma ideia, né? Enfim, teria Estados Unidos, teria Canadá, teria, enfim, Austrália, outros países que também precisam, né, de mão de obra internacional, por conta de algumas áreas ter escassez de fato, e aí você não precisa lá ficar para sempre na Irlanda, mas você pode aproveitar que é o país mais em conta hoje para aprender, tá? Agora, para você conseguir chegar no seu objetivo, que seria a imigração, você tem que estar, provavelmente, a opção mais prática, né, seria um visto de trabalho. Tá? E aí tem áreas e áreas. Tem áreas que vai ser mais fácil para você conseguir o visto e tem áreas que você vai ter que penar um pouquinho mais, porque tem menos demanda por mão de obra. Tá? Então, é tentar ver assim, quantos anos você tem, se você ainda tem energia
e paciência para aprender uma nova habilidade, entendeu? Porque o inglês ele pode ser o primeiro passo, depois seguido de uma capacitação lá. Então você pode fazer o inglês, 2 anos dá para você pegar um inglês bom a nível acadêmico, depois você faz um curso que vai te preparar para o mercado que você quer aplicar para tentar o visto, seja na Irlanda ou outros países, tá? Então você pode ficar aí até 7 anos estudando na Irlanda, né? Claro que 2 anos em inglês e o restante vai ser ensino superior. Mas é possível. E para você chegar nesse nível, você tem que estar com inglês muito bom. A gente está falando aqui de um curso acadêmico, tá, gente? Não é inglês básico e nem intermediário, é inglês avançado, ok? Existe um certificado chamado IELTS ou Cambridge, que são 2 certificados que a maioria das universidades do mundo todo aceita. Você não precisa prestar vestibular nem nada. Claro, são particulares, você paga uma mensalidade ou anuidade e você pode fazer o curso que você quiser pagando, né? Mas para isso você tem que comprovar que você tem a fluência do inglês. E isso você usa esse certificado. Existem escolas na Irlanda, na Austrália, que tem bons preparatórios para esse exame. Esse exame é como se fosse um vestibular. Quando a gente fez faculdade no Brasil, aí você faz o cursinho, né? Então existe um preparatório para o IELTS, preparatório para o Cambridge. Então, se o seu objetivo é acadêmico, então é legal você, primeiro de tudo, sabe que você quer ir para a Irlanda, por exemplo? Aí você vai assim, para qual cidade? Não pense em trabalho, tá, gente? É porque eu quero ir para tal cidade porque lá trabalha mais. Se o seu objetivo é único, você consegue dinheiro na maioria das cidades para conseguir bancar os seus estudos na universidade depois, tá? Mas o importante é que você saiba que a sua escola precisa ter um bom preparatório para esse exame. E quando você tem boas escolas com bons preparatórios, são escolas que fazem com que os alunos avancem muito mais rápido no inglês para chegar num nível avançado e fluente do que escolas que estão ali mais para te dar uma experiência, fazer um general English, né? Começar ali, inglês para o dia a dia, tá? Você precisa de um inglês acadêmico. Mas o meu objetivo é profissional. Eu já sou de uma área, por exemplo, eu sou um programador, um desenvolvedor de softwares e coisa e tal, que a gente sabe que a tecnologia é uma das áreas que mais está empregando hoje no mundo todo, principalmente essas áreas de programação, desenvolvimento e tudo mais, né? E você já tem experiência, já tem uma formação, você pode passar isso para o internacional, mas você precisa do inglês. Talvez você não precisa de um bom preparatório para o IELTS, entende? Mas você precisa de uma escola que vai te dar um avanço rápido. Ali, eu também recomendaria vocês assistirem esse podcast aqui, quer ver? Esse aqui, ó, com o Ramon e a Suzane, tá? O Ramon já tinha um inglês legal, tal, ele conseguiu um visto de trabalho em 4 meses. A Suzane, ela chegou com um inglês bem limitado. E segundo ela, a escola foi fundamental para ela conseguir atingir o objetivo dela, que também era um visto de trabalho. E ela conseguiu em 7 meses. Mas, pessoal, isso aqui é um exemplo e talvez até uma exceção. Eu não contaria com menos de 1 ano para conseguir um visto de trabalho, tá? Talvez 1 ano, 1 ano e meio, quem sabe até 2 anos. Mas ela falou que a importância que teve a escola foi fundamental no desenvolvimento do inglês dela para ela conseguir um visto de trabalho em 7 meses. Ela nem precisou renovar o curso. Isso é muito bacana. Eles estudaram numa escola chamada Atlas, em Dublin. E para quem está pensando que ele conseguiu o visto e arrumou o trabalho para ela, não. Cada um está trabalhando numa empresa, nada a ver uma com a outra. Cada um conseguiu ali pelo seu mérito, tá? Então, essa dica aqui que eu queria deixar para vocês. Tendo esse objetivo em mente, vocês vão buscar ali quais são as suas prioridades. Então, a gente vai colocar aqui uma pirâmide de prioridades e lá no topo a gente vai colocar o quê? Eu quero imigrar, eu já sou de uma área boa, que tem demanda, eu preciso só do inglês para entrar no mercado. Eu preciso do inglês acadêmico, então você vai focar na escola. Eu quero tentar um General Employment, que são vistos de trabalho um pouco mais limitados, né, em áreas mais comuns, né? Nesse sentido, você pode até tentar buscar uma cidade que agrade mais a você. Uma cidade que, se você gosta de uma cidade grande, como Dublin ou Cork, se você gosta de uma cidade mais pequena, mas também não seja muito pacata, como Galway, por exemplo, ou se você prefere uma cidade pequena e tranquila, como Athlone, como Naas, enfim, tem várias cidades para vocês escolherem, tá? E o mais importante de tudo, tá, pessoal? Lembrem sempre que eu sei que todo mundo quer fazer dinheiro.
todo mundo está indo para o intercâmbio e se preocupa em honrar as suas contas, né? Tem que pagar o curso, tem que pagar, né, a da renovação, que ainda vai vir, que é um custo mais alto, tem que pagar o visto, tem que pagar aluguel, tem que pagar um monte de coisa e ainda tentar fazer sobrar alguma coisinha. Então, sim, vão ter cidades que vão te proporcionar mais condições de você conseguir juntar mais dinheiro. Por quê? Uma cidade que tem boa empregabilidade e baixo ou menor custo de vida, tá? Essa cidade, muitas pessoas apontam para Dublin, mas não é, tá? Dublin tem um custo de vida extremamente alto, a sua qualidade de vida cai muito porque você tem que dividir quartos, diferente de outras cidades que você não tem que dividir o quarto, você ganha um bom salário, às vezes até mais do que em Dublin e gasta menos, né? Então, tem um monte de vídeo aqui no canal falando sobre isso, como escolher a sua cidade, o que você quer, enfim. Aí eu falo um pouquinho sobre cada uma delas, tá? O que mais que eu tenho aqui? Tá, e aí, pessoal, é aquela coisa, né? Qual que é a melhor forma para você descobrir qual é a cidade ideal para você, caso o seu objetivo seja só estudar, fazer uma grana e voltar para o Brasil? Essa nem sempre é uma realidade para todo mundo, porque a melhor forma é você ir como um turista, ter uma experiência de um mês, passar uma semana em cada cidade, tudo mais, das que você está em dúvida, e depois voltar e aí sim se preparar, né, fechar o seu curso. Só que é passagem de ida e volta, é grana para ficar hospedado e tudo mais, é muito dinheiro. Então é uma realidade para poucos, né? Então hoje tem a internet para isso. Gente, não tem desculpa, tem muito conteúdo para você adquirir conhecimento, tá? Muito conteúdo. E aí é legal você estudar sobre o clima, sobre a cultura, sobre a comida, sobre a geografia, sobre a história, tá? Nossa, tem várias dicas aqui, vocês podem pegar, baixar aplicativos de rádio locais para você já ir se acostumando com o sotaque, mesmo que você não entenda nada. Isso já faz parte do exercício de aprender o inglês. É importante você ir pescando as palavras inicialmente, depois de uns meses você já começa a entender umas frases e depois de um tempo você já começa praticamente a entender a conversa toda, tá? Então, rádio, YouTube. YouTube é legal você pegar uns vídeos de brasileiros, mas é legal você pegar os locais, canais de notícia, canais de entretenimento, canais de cultura, né? A televisão desses países vamos dizer assim, não é muito interessante, né? Novela, comércio, essas coisas assim, foge muito da nossa cultura e a gente não se interessa muito. Pelo menos assim, o que eu já acompanhei ao longo desses 10 anos trabalhando com isso, né? Então, mas tem Instagram de pessoas locais, né? Tem os filmes, tem as séries, tudo isso é legal você já ir estudando desde já, tá? Mas, como a maioria não tem, né, esse recurso para poder ir, passar um tempo, falar assim, pô, gostei aqui que eu quero ficar, então tem essa forma alternativa de você conseguir adquirir conhecimento. E 2 pontos importantes. A agência de intercâmbio pode te dar vamos dizer assim, esse caminho, né? Eu faço mentorias, né, para ajudar as pessoas a entender melhor dos processos, para entender melhor as cidades, onde tem melhores condições para ela chegar, cumprir com o seu objetivo. Tem a nossa equipe de consultores também que pode te ajudar também de alguma forma, não só ali, né, com a escola, mas também te dando algumas dicas sobre as cidades e tudo mais, né? E tem aqui o nosso canal no YouTube que tem mais de 700 vídeos de muito conteúdo, de bastante opinião de outras pessoas, tá? Na playlistzinha nossa do Enjoy Experience. Então, o primeiro passo é isso, pessoal. Aprender inglês, começar, né? Aprender você não vai aprender de imediato, mas assim, é de 6 meses a 1 ano de preparação. Já coloca o inglês, primeiro passo, tá? Definir o seu objetivo, o que você quer afinal. Se você quer uma imigração, você vai precisar de uma faculdade para poder se inserir no mercado, você vai querer só ir para bagunçar, passear e depois voltar para o Brasil com algum dinheirinho. Enfim, põe esse objetivo e faça a escolha certa do seu destino. País e cidade, e principalmente escola, dependendo do seu objetivo, tá? No segundo passo, pessoal, nós vamos falar no vídeo de segunda-feira, nós vamos falar sobre planejamento financeiro, tá? O que você tem que estar preparado ali, inclusive não só pelas exigências do governo, né, para a situação do seu visto, mas principalmente para emergências, que foi uma coisa que a gente abordou na semana passada e foi muito comentado, tá bom?
Nós vamos falar também mais para frente, né? Na semana que vem vamos falar sobre a cultura, né, dos países e tudo mais. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre preparação, né, da saúde, o psicológico, o emocional, enfim, documentação e tudo mais, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Você me ajuda muito caso você possa deixar o seu like. Ajuda o YouTube a espalhar mais esse vídeo pela plataforma e outras pessoas possam se inscrever, acompanhar aqui o nosso trabalho. Vamos chegar lá aos 80 mil inscritos, hein? Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!